Hoje, o episódio do Quality em Foco, nós trazemos os dois especialistas. E aí, como é que está o planejamento tributário da sua empresa? O fluxo de caixa? Gente, hoje nós vamos ter uma aula aqui e muitas orientações para você, né, ter aí esse planejamento tributário perfeito na sua empresa com o Carlos Faria e o Alex Rodrigues. Eles são um de Barretos e outro de Ribeirão. E hoje estão aqui, olha só. Vale a pena ver cada detalhe dessa entrevista hoje. Gente, que empresário que nunca passou por um problema tributário? Ou pagou a mais de impostos, ou deixou de pagar. Hoje é muito difícil. Deixou de pagar por um erro, por alguma, né? É muita coisa que pode acontecer. Eu costumo falar o seguinte, que atire a primeira pedra aquele que nunca, né? Que nunca. Eu acho que o grande desafio dos empresários hoje no Brasil é a carga tributária. Então, todo empresário tem problemas tributários. E nós vamos falar, gente, eu quero primeiro, antes de a gente começar a falar, né, sobre fluxo de caixa, planejamento tributário, eu quero conhecer um pouco mais sobre a CAF Soluções, que é a empresa que você hoje está à frente, é proprietário e tem ajudado muitos empresários. Carlos Farias, fala, né, do seu trabalho, como é que é? Hoje você está em Barretos, na região, e pelo jeito atende clientes também em todo o Brasil, né? A CAF, eu lancei ela em 2017 e eu faço atendimento a nível Brasil hoje, né? Então, temos o nosso escritório fixo em Barretos, mas damos atendimento em toda a região nossa aqui, presencial, né? Aquele atendimento onde eu vou até o cliente, não preciso do cliente perder o tempo dele. Eu preciso ir lá no meu contador. Não, você não precisa, você tem que focar no seu trabalho. Deixa que o contador venha até você. Então, isso eu costumo fazer. Eu vou até o cliente para poder ver o que ele precisa, se está tudo certo ou não, levo essa solução para ele. Né? Então, a CAF faz isso hoje. E pela internet a gente atua em qualquer ponto, qualquer cidade do Brasil. Para você ter uma noção, tenho clientes em Fortaleza, tenho clientes em Uberlândia. De Fortaleza você já aproveita para tirar uma semaninha de férias ou nunca dá tempo? Eu tô doido para visitar pessoalmente esse cliente aí, porque esse cliente vale a pena, né, ir lá. Tem clientes que você faz online também, né? No caso, a maioria. A maioria, vamos falar aí, 80% hoje dos clientes dá para fazer o atendimento online. Esses 20% é porque é aqueles clientes que querem ter o contato físico ali, ter o cliente ali, o contador ali do lado. Então, aí esses a gente visita, vai junto do cliente. E essas soluções vai de A a Z, né? Dentro da CAF. A gente é um escritório especializado tributário, né? A gente foca bastante na parte tributária e aí a gente tenta levar essas soluções para o empresário economizar os tributos, né? E ele enxergar que a economia tributária muitas vezes pode auxiliá-lo no fluxo de caixa dele ali, né? Da empresa dele. E a contabilidade mudou muito, né? Hoje a gente precisa que o nosso contador seja um consultor. Exatamente. Hoje a gente até brinca no nosso meio, né? Contador é até psicólogo. A gente estava falando com uma pessoa lá, uma amiga lá. E falei, tudo, né, Alex? Além de contador, a gente tem que ser psicólogo também, tem que entender bastante coisa ali e tem que dar os palpites nossos. É claro, não são palpites de aposta nem nada não, gente. É palpites embasados em legislação. Então, é isso. Alex Rodrigues, nós já fizemos até um podcast que foi maravilhoso. Um prazer te receber aqui novamente. E a sua empresa também não é só Ribeirão Preto, não. Ela está atendendo o Brasil inteiro. Inclusive, a gente está começando a ter um pezinho no Paraguai com a questão de lei Maquila. Mas deixa eu apresentar a Tex, que daquela primeira gravação de cá para cá já, felizmente, crescemos um tanto. O Carlos é nosso parceiro, né? Hoje nós licenciamos escritórios de contabilidade para trabalhar com a marca. A Tex tem escritórios próprios em Ribeirão Preto, que é a sede de São Paulo capital, né? Que tem que ter um pezinho na capital. O mercado paulistano ainda é muito forte. E Distrito Federal, estamos olhando uma ideia de ter um escritório em Foz do Iguaçu, porque tem uma demanda muito grande de empresas saindo do Brasil e indo para o Paraguai, devido ao quê? A nossa querida legislação, né? Nós temos escritórios associados em 9 cidades, 5 estados diferentes. Eu também estou com um cliente na praia, em Recife. Inclusive, fiquei uma semana lá. Não consegui colocar o pé na areia, porque, graças a Deus, foi uma semana bem corrida. E aconteceu alguns imprevistos de voo cancelado, né? Então, deixamos para lá.
Primeiro, novamente, muito obrigado por nos receber. A casa nova, parabéns pelo espaço novo. E vamos bater um papinho, vamos tentar desmistificar essa questão de que contabilidade, tributário, tudo isso é só feito para dar dor de cabeça para o empresário, muito pelo contrário, né? Se ele trouxer esse relacionamento com o contador certo, entender que eu falo pro pessoal, tira a nota de tudo, você é maluco? Não, meu amigo, existem formas de você tirar a nota de tudo. Uma primeira coisa que não tirar a nota é um crime, né? É um crime tributário, mas se você andar certinho, existem muito. Tudo que é muito... Eu falei isso para ti na primeira, nosso primeiro podcast. Primeira, você falou tudo que é muito correto. Que exato. Tudo faça, dá certo. Que existem muitas ferramentas de... Né? Como o nosso sistema ele é muito, muito cheio de arestas, né? Então tem muita... Querendo ou não, tudo que é muito complexo ou é corruptível ou tem falhas, né? Falhas que eu digo que são falhas legais, né? Brechas, né? Então, enxergue as brechas, né? Até mesmo porque quando a Receita... Eu trabalhei por 12 anos em multinacional. Multinacionais com projetos de compliance extremamente bem feitos, americanos ainda, sempre tem algum passivo tributário, porque é muita obrigação, né? Às vezes é um analista que faz um trabalho errado, não é por má fé, né? A questão da má fé que às vezes peca bastante. Então, sempre vai haver alguma coisa para ser visto, né? Acho que de 150 empresas que a gente atendeu ano passado, nenhuma eu não deixei de achar algo errado. Então, assim, hoje a média no Brasil é 95% das empresas pagam mais imposto que o devido, né? Então, é um número que assusta, né? E as empresas não têm consciência disso. Não tem consciência e também não é... Muitas vezes o pessoal fala, mas isso aí é o contador que não está preparado. Não é bem isso, né? A gente costuma falar que depende da competência da pessoa, né? Quando eu falo competência, é do conhecimento dela. De repente a pessoa está lá, tem um escritório de contabilidade, se aprofunda, pega cliente, vai trabalhando, e ele não tem o conhecimento na questão tributária específica de alguns clientes que ele tem ali na carteira. E isso eu posso crucificá-lo? Não, ele não se preparou para aquilo. Ele tem a clientela toda dele ali, só que ele não tem o conhecimento daquela lei específica. E a nossa lei, diga-se de passagem, né, Alex? Nós temos mais totalmente complexa. Ela existe várias vertentes, várias regras que você pode seguir, se beneficiar de algumas informações, de algum encargo que está pagando ali que não deveria, ou que você poderia se aproveitar por causa de determinado setor que você atua. Às vezes está lá falando, você tem que fazer isso, mas para aquele setor, o outro setor não tem aquela necessidade. E pesa também, Carlos, sobre a questão operacional do dia a dia da contabilidade, pesa muito. Eu estou numa verdadeira briga para tentar achar analista tributário bom para trabalhar no escritório. A gente investiu um belo capital ano passado em sistema porque o ser humano às vezes não está se formando tão bem. E pesa também o medo do fisco, né? A gente explica que é o leãozinho, né? O medo que o empresário tem da receita, por quê? Agora eu vou revelar a idade de todo mundo. A gente é da época que entregava imposto de renda com disquete, né? Hoje em dia você entra no seu Gov com padrão de senha ouro, você aperta um botão, seu imposto de renda está pronto. Você sentava com a contadora. Exatamente. Eu falei, eu vou ir para a gente fazer. Aquele famoso, traz o pacote de documento que eu vou fazer o teu imposto de renda. Preciso. Hoje eu peço a senha Gov. Então, eu estou entregando a minha idade. Não, e outra coisa, eu me recordo, eu não estive nesse fato, mas tem um advogado de Ribeirão Preto que é conhecido nosso, que teve uma fiscalização numa grande transportadora e o fiscal da Receita falou, eu quero ver os documentos. Você tem certeza? Não, eu quero ver os documentos. Chegou 8 carretas com caixinha de arquivo, para quem já viu um pouquinho maior que uma caixa de sapato. Agora imagina 8 carretas baú. Aí o advogado, né, obviamente com toda a seriedade do trabalho, abriu a porta. Fique à vontade. O fiscal, para não ficar sem graça, abriu, pegou lá 4, 5 caixas, fez uma amostragem, enfim. O final daqui a empresa acabou não sendo multada. Mas hoje em dia... Mas eu gostei desse fiscal, ele ainda perguntou. Tem Exato. certeza? E se você parar para pensar hoje, eu brinco hoje, o auditor tributário, eu tenho muitos amigos auditores que eles não me ouçam, eles são um pouquinho preguiçosos. Eles saem para tomar um café, apertam um botão, o computador, através do processo SPED, eu juro que eu não vou tentar falar muito juridiquês nem muito contabilês, tá? Mas através do processo do projeto SPED, né, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, deixou de ter papel e existem dados, né? Agora vou contar outra historinha, né? Eu me recordo quando eu trabalhava de estagiário na Black & Decker, o espaço para guardar documentação, que era livro diário, caixa de nota, segunda via de nota, era maior que o espaço de depósito de matéria-prima. Imagina, hoje em dia, custo de armazenagem é muito caro, né? Imagina uma empresa que tem mais espaço para guardar papelada do que para guardar matéria-prima. Então, hoje em dia está tudo digitalizado, né? Escrituração de diário mesmo, né? Se imprimia aqueles livros acho que o limite eram 500 páginas para registrar na junta. Hoje em dia é um arquivinho TXT que dá o quê? Se der 10 megas, aqui é uma empresa gigantesca, né? As pastas de nota que a gente colocava, nota de fornecedor, nota que a gente tirava, nota disso, ia colocando as pastas tudo certinho para chegar no final do mês.
Aí juntava e você tinha tempo para ir lá no contador e levar tudo para fazer a contabilidade. Hoje você tem um robozinho ali que fica rodando. Hoje o robozinho fica emite uma vendo nota, ele já puxa para o sistema da contabilidade. Alguém fez uma nota para você, já E cai no isso que é céu. talvez um dos grandes erros, porque a informatização ela ajuda demais. Só que o olho crítico do ser humano em cima de algo que é muito complexo, tem que existir. Então, eu brinco assim, tem os contadores das antigas, que são os mais velhos, se os filhos, que obviamente vão tocar o negócio, se eles não fizerem esse acompanhamento tecnológico, mas não perderam essa vertente básica dos antigos, vamos dizer assim, aqui na frente o escritório está fadado ou a quebrar ou ter muito problema com o cliente, né? Contratos, enfim, execuções por imperícia. Por isso que entrou muito na moda agora os seguros de responsabilidade civil, né? Que as pessoas estão errando muito, né? Sempre erraram, mas hoje em dia está muito maior, porque esse hiato entre o projeto SPED e a atualidade, que não existe mais nada em papel, isso aqui, essa turma aqui, vamos dizer assim, tem uns 30 anos, né, Carlos? Uns 25, 30 anos, que começou, acho que... dessa época, sabe? Não, eu esqueci que meu amigo aqui é jovem. É um tá na flor da idade, esse garotão. Tá. E aí, nesse hiato aqui, quem não se preparou, né, quem não cuidou desse lado técnico, infelizmente, ou perdeu o cliente ou tomou multa, né? Então, existe uma complexidade nesse cuidado aqui. É muito prático apertar um botãozinho e sair uma nota, né? Mas, ao mesmo tempo, aquela nota não é você que está tirando, ela vai lá no fisco, ela é autorizada, ou seja, você já tem todo um crivo de análise ali, depois te devolve um documento fiscal eletrônico, que é o DANF, né? Aquele pedacinho de papel que é impresso, que cerca a mercadoria, a diferença daquilo ali para um papel de pão, que o papel de pão está embrulhando o pão, né? E o documento tá seguindo, mas a validade jurídica daquilo lá é um arquivinho que está lá no banco de dados da Receita, autenticado por uma sequência de certificado digital, né? Tá. Então é bem... E hoje tudo que você faz também é um QR Code, você paga por ali, você pega o imposto, você já paga ali, você não imprime mais nada, você não fica com aquele excesso de documento e já cai na hora. Fiscal é um PDF. Não existe mais, é né? um arquivo PDF, mas logo tem que estar acompanhado do XML, que é o TXT. Se não tiver acompanhado, ele não tem validade, igual o papel. Você entendeu? Então, sem esse arquivozinho da XML, que é o TXT, aquele que o Alex citou agora, esse é realmente o arquivo. Esse é a nota fiscal sua que vale. O meu cliente aqui, o meu fornecedor me mandou aqui o PDF. Se não tiver acompanhado com esse TXT, que é o XML da nota, não vale para nada. Você recebeu uma nota sem valor nenhum. Ó. Então, se não tiver, não serve. Tem uma forma de você validar se você está pegando um documento frio ou não, né? Exato. Porque se você pega um menino criativo no computador e com Word, não precisa nem ser um editor, não. Ele faz um dump para você lindinho. Ele faz a dump. Mas as validações eletrônicas que tem, né, da chave eletrônica com protocolo de autorização, aquilo ali é que casa para ter segurança jurídica, né? Agora imagina um marketplace como uma Americanas da vida, enfim, um mercado pago. Imagina o que as pessoas sofriam no passado para emitir nota. Exato. Acho que devia ter uns 400 estagiários, como eu era na época, o ser humaninho tirando nota, colocando, empacotando. No dia não, né? O robozinho faz tudo. Hoje a gente... Eu já trabalhei em departamento de faturamento, né? E era o dia inteiro fazendo nota. O dia inteiro fazendo nota. Hoje e era difícil fazer nota. As ferramentas, elas evoluíram. E era difícil. Você não tem a impressoria matricial, aquele barulhinho, a agulha batendo? Aquilo lá, é isso mesmo. Eu falava, gente do céu, mas vou ficar o dia inteiro fazendo nota e não acabava, e deram o que fazer. E aí contratava assim, o escritório, você olhava assim na sua cabecinha de gente trabalhando. Hoje a gente não vê isso mais, né? Diminuiu bastante. Muito. Hoje você tem ferramentas modernas, tecnologia está ajudando bastante. Principalmente o contador, o tributário está ajudando muito. Porque sem essa tecnologia seria impossível a gente fazer um trabalho que a gente consegue fazer hoje. Antigamente tinha 10, 15 pessoas ali para fazer uma meia dúzia de empresa. Hoje uma pessoa faz. Eu tenho meu carinho de estimação no dedo de pegar caneta escritural livro de entrada, né? Eu já fiz livro fiscal. O livro de entrada, ele imagina um A4 deitado, né? Então você abre ele em dois, né? Então ele era mais ou menos uma enciclopédia das antigas, né? Você tinha que escriturar tudo na mão. Você é velho mesmo. Sabe o que eu tenho visto muito, pessoal? Só tem carinha de novo. Eu tenho observado, porque aqui a gente fala com empresários de diversos setores, segmentos e tudo. Os contadores estão se atualizando muito. Os que estão se atualizando, está acontecendo o que vocês falaram. Eles estão continuando, mas trabalhando justamente essa contabilidade consultiva de ajudar o seu cliente. Sim. Porque tudo mudou. E se a gente não evoluir junto com vocês, eu não sou obrigada a saber. André, mudou tudo. Eu falo, eu não entendo nada, mas então está aqui o meu escritório que vai fazer para mim.
né? É isso aí. Porque A era digital, André, ela já chegou e já assim, faz um tempo que ela já vem trabalhando com essa era, Já. essa nova era digital. Então, a contabilidade digital, ela já é uma realidade que já vem há anos aí, né? Olha lá, uns últimos 10 anos aí, a contabilidade digital vem evoluindo. A tendência agora está partindo para a contabilidade de inteligência artificial, o IA. IA. O famoso IA aí, que está todo mundo falando. Sistemas novos de contabilidade já estão se preparando, estão se desenvolvendo. Sistemas que nós temos, que a gente utiliza para poder fazer filtros e tudo mais, é a utilização da IA. Ou seja, a gente vem utilizando a IA para facilitar a vida. E assim, a IA vai ser a nova revolução da contabilidade e da parte tributária aí em breve. Eu gostaria assim, de entender. Vocês dois falou têm parcerias, Sim. tá? O Alex e o Carlos Faria. Me fala um pouco do seu trabalho, até onde você faz e até onde ele entra, para a gente Vou separar entender pra esse processo. Quem é leigo de casa. Bom, vamos começar o seguinte. Eu conheci o Alex faz o quê? Uns 2 anos, Alex, que a gente, Através do que a gente BNI, se conheceu. Eu entrei no BNI lá no Orange em Bebedouro, né? E aí, um certo dia, a pessoa me manda uma mensagem. Tô vendo aqui que você é contador, queria fazer 1 a 1 com você, vamos estreitar relacionamento? Eu falei, eu precisar fazer reunião, é só me chamar que eu tô dentro, né? Aí a gente sentou, começou a bater papo, começou a conversar, e aí ele virou e falou, eu tenho um trabalho que eu faço isso, né? Que é a parte da tributária. Eu falei, eu tenho essa pegada tributária, eu gosto disso aí, tenho ajudado bastante os clientes. Mas, assim, não tenho braço suficiente para fazer tudo isso. E ele falou, não, então eu vou ser seu braço. Estamos aqui para te ajudar, eu consigo fazer isso, consigo isso, e a gente vamos trabalhar em conjunto e vamos explorar o mercado. E aí, o que acontece? Eu tenho ali a minha carteira, porém, a minha carteira não é o suficiente para fazer o que a gente já faz. Então, eu falei, Alex, a gente precisa ir um pouco mais além. Vamos dar uns passos mais adiante do que a gente tem? Porque se a gente for ficar só nisso aqui, a gente não vai fazer, não vai ajudar ninguém, não vamos ganhar dinheiro. E assim, a gente está nesse mundo para ganhar dinheiro, Lógico, né? Então, a gente não e vai ajudar, ter, né? O não empresário a vamos ganhar conseguir também. evoluir, não vamos conseguir olhar o lado empresarial. Vamos começar a explorar a região? O Alex, na hora, já falou, top, vai, fala o que você precisa fazer e a gente começa a pôr na prática. Então, o que eu costumo fazer? Da minha parte agora, eu costumo visitar os clientes, fazer a parte mais comercial com o cliente, falo do nosso serviço que a gente tem feito, qual que é o fundamento, como que a gente trabalha. É lógico, para fazer isso também eu preciso ter um certo conhecimento, né? Eu tenho um pouco do conhecimento tributário, mas não tão aprofundado igual o Alex. Mas eu tenho conhecimento tributário ali, por isso que a gente faz a contabilidade tributária junto com os clientes, e aí a gente apresenta essa solução para o cliente. Aonde tem clientes aí, a gente fizemos como é que fala lá? Um simpósio, né? Lá, uma oficina mecânica, onde tiveram a participação de uns 30 proprietários de oficinas mecânicas e autopeça. E a gente apresentou para eles lá uma solução, tanto eu e o Alex lá, onde o cara, assim, olha, você não precisa mudar o seu contador. Você pode continuar trabalhando, porque é um parto fazer a mudança de um contador para outro, né? Tem uma certa dificuldade muito grande. Então aí a gente falou, não, você continua fazendo a contabilidade lá. Pode fazer, não tem problema. O que a gente faz para você é a parte tributária. A gente entra na sua contabilidade ali com o seu aval, fazemos uma auditoria para você sem custo algum, né, usando o Aiva nessa, né? Então fornecemos, damos uma dica grátis para você, ou seja, a gente faz uma auditoria sem nenhum tipo de custo para você, e aí a gente tenta identificar se você tem ou não algum benefício. Identificando que você possua um benefício, nós trazemos a sua empresa, você assina o contrato com a gente da prestação de serviço, porque a auditoria já foi feita e já foi identificada. Então aí já parte para a parte contratual. Você assina um contrato com a gente e aí a gente vai prestar o serviço da economia. E a gente só vai ganhar no êxito se você tiver realmente a economia. Se você não tiver, você não vai pagar nada. Então eu levo isso para o cliente. Aí é onde entra o Alex. Alex, toma, o filho é teu. Hoje... Gente, mas isso é complexo, né? Porque, tipo assim, essa auditoria tal, você fez tudo, aí passar para ele.
Aí já é um outro trabalho também minucioso assim, que você tem que fazer, né? Existe uma riqueza de detalhes, aí entra tanto a parte de sistema quanto a parte da qualidade do ser humano. Hoje em dia, eu brinco, hoje a minha pirâmide de profissionais é o contrário, né? Eu tenho pouca gente na base, porém pessoas extremamente qualificadas que sabem bater o olho e enxergar as coisas, né? A pessoa até estranha, né? Felizmente, pelo tamanho que o escritório está, a gente tem poucas pessoas, né? Mas nós temos 3 tributaristas, são 3 caras extremamente experientes, são nichados por segmentos, né? Mas pegando aqui o gancho do Carlos, por 2 coisas é bom ter o contador vendendo. Pela praticidade que ele conhece, sabe o que ele está falando, e outra, confiabilidade. Né? Eu já participei de um processo comercial junto com um amigo meu, inclusive nós tínhamos uma parceria que ele tentava afrontar a confiabilidade do cliente para com o contador. Falar, nossa, seu contador fez coisa errada, você vai tomar uma multa, você pagou 50 mil de imposto a mais. Só que essa briga aqui, gente, é bobeira. A gente brincou no começo, né? O contador sabe de coisas, às vezes, do contribuinte, do cliente, amigo, enfim. Que às vezes até a família não sabe, porque você entra num certame da vida da pessoa muito profunda, né? Você mexe com dinheiro, vamos dizer assim, né? Então, tudo que envolve dinheiro, ou seja, tudo. Depois que o Carlos prospecta, traz para a gente, né? Hoje, toda essa parte de controle de projeto ela é feita online, né? Ele tem a senha dele, acessa o sistema do escritório, faz o cadastramento. Eu jurei que eu nem ia falar de direito, mas vamos lá, né? Tem que gerar o termo de confidencialidade da LGPD, que é obrigatório, por quê? Eles delegam a procuração digital para a gente. Às vezes falando assim, para ser coisa boba, né? Mas eu literalmente tenho acesso a toda a vida do cidadão dos últimos 5, 10 anos, né? Então, assim, tudo que tiver errado, certo ali, enfim, a gente tem acesso para uma questão de direito da LGPD, então a gente faz o termo falando, olha, tudo que a gente vê aqui, tanto é que todos os acessos do escritório, você não tem nada em rede dentro do escritório. Se roubar todos os meus computadores, eu trabalho da praia tranquilamente, porque tudo é feito em nuvem, com certificação digital, enfim, porque, querendo ou não, você vê muito dados. Trouxe o cliente, a gente faz essa pré-análise sem custo, né? Nessa pré-análise ela tem uma assertividade de quase 100%, eu coloco 98%, 99% e falo, meu amigo, você tem X mil reais de crédito. Ah, o que é? Até por uma questão comercial, né, a gente fala, olha, são créditos tributários que não é o Alex, o Carlos, a Tex ou a casa que vai te autorizar. Nós levamos esse conhecimento do fisco que fala, tá tudo certinho? A Receita te dá um deferimento administrativo que tem o mesmo condão de segurança de uma decisão judicial, só que numa celeridade 1000 vezes mais rápido. A gente tem processo que a gente tem resposta assim, de um dia para o outro, né? Eu brinco que vem o carimbo de quem manda, né? Vem o carimbinho da Receita e é assim, você fala para o cliente, olha, não é a Tex que está te garantindo o crédito, não é a Casa, é a Receita Federal. Você tem um papelzinho aqui, se você quiser, você entra no teu ECAC, que é o Centro de Controle da Receita para com o Contribuinte, você consegue validar isso aqui. Então, assim, você tem uma segurança gigantesca. Então, você levanta para o cidadão, você tem 50 mil de crédito. Alex, eu posso pedir restituição ou eu posso compensar? Aí que vem uma coisa que a gente está até conversando no nosso café aqui nos bastidores, né? Que é? Hoje em dia, pegar dinheiro de volta do governo, tá? E aqui sem nenhuma paixão política, é muito difícil, né? Sim. A gente entende que a União tá para te cobrar, eu brinco que é um relâmpago, né? Rápido demais. Mas paga também, né? Demora, mas paga. Tem casos do cliente ter tanto crédito que a gente fala, mas você não quer deixar 40% para o seu fluxo diário de pagamento e pedir 60%? Porque a lei de processo administrativo que fala que tem um ano, né? 360 dias, vamos dizer, o ano do direito, para deferir e indeferir ou pedir complementação. Nós temos 3 clientes que já passou um ano, o que você tem? Você tem que impetrar um mandado de segurança para o juiz federal e falar, no caso ele aciona a figura do delegado fiscal. O delegado fiscal já passou um ano do seu trabalho, em um ano você não conseguiu olhar o processo do cidadão aqui, então faça o processo. Normalmente as devolutivas da Receita para o juiz federal estamos sem tempo, estamos sem equipe, enfim, eles nunca apontam assim uma coisa, a empresa está num processo de fiscalização, até mesmo porque o contribuinte teria que ser sinalizado, né? E aí eles falam, entra no fluxo de pagamento do próximo mês. A gente brinca que entre o dia 15 e o dia 20 começa a vir as mensagens de restituição, né? Eu acordo toda santa manhã olhando, porque eles mandam uma mensagem para o contribuinte, o nosso robozinho pega essa mensagem e manda para a gente, né? É uma questão de controle. Então, quando vem lá assim, vem um monte de mensagens cifradas, falando, restituição, alguma coisa, a gente fala, pô, esse mês tem um extra no caixa dos escritórios. Né? E aí chega ao ponto de você ter crédito, aí você tem 2 opções, pedir restituição, que é dinheiro de volta na conta da empresa, não passa R$1 na conta da assessoria, e aí você tem o direito de fazer a compensação, né? Então, tudo que é em tributo federal, você compensa com tributo federal, imposto estadual com imposto estadual, municipal não tem ainda a teoria de débito e crédito, né? Mas no passado tinha. E aí eu sempre falo para o cliente, ó,
Você prefere pagar R$ 5.000 a mais de imposto todo mês e esperar para receber uma bolada daqui a um ano? Ou é melhor você tirar esses 5.000 do teu fluxo de caixa, para você aplicar no que você quiser, você economiza 5, passa X% para a consultoria, que é um percentual que depende de cada contrato, e você tem ali uma mini economia todos os meses, né? A maioria, acho que tem cliente aqui que economiza, tem mês que dá R$ 2.000 de economia, tem outro mês que dá 15, então é muito da... A gente tem um pessoal que trabalha com agro, né? Eles fazem pneus para implemento agrícola, né? Na época que o agro está bombando, nossa, eu brinco, os honorários deles são bem legais. Tem época do ano que baixa muito, então assim, você tem ali um nivelamento. Mas tudo visando o quê? Fluxo de caixa. Né? E como que isso ajuda o caixa da empresa? Porque, agora você falou, entrou 15, ou que você entrou de uma vez, você entrou todo mês um pouco, já é um funcionário, já é uma outra despesa, já é um investimento que ele pode fazer no equipamento, numa máquina, né? E guardar, ou até aplicar esse dinheiro que ele nem sabia que estava escorregando, né? Indo embora sem ele ver. Então, o É um caixa... direito dele, né, Alex? Falou tudo, é um direito do contribuinte. Exato. O caixa, a gente fala, André, que seria mais ou menos assim. A pessoa tem a guia ali de 50 mil para fazer o pagamento. Ó, eu tenho que pagar até o dia 20, 50 mil. Vai ter que pagar. Não tem jeito. Você tem que pagar, tem que tirar o dinheiro do caixa e fazer o pagamento. Aí vem uma pessoa e te apresenta uma solução onde que você não vai ter mais esses 50 mil e que você vai ter 20 mil para fazer o pagamento. Vai te dar uma economia de 30 mil. Você está ali com o dinheiro predisposto ali para fazer o pagamento dos 50, mas aí a pessoa chegou com a especialidade, que é o que, no caso, nós fazemos, e fala assim, ó, então, sabe esses 50 mil? Era 50, mas agora com a nossa expertise, com o nosso trabalho, virou 20. Você está economizando 30 mil. Então, esses 50 mil, esses 30 mil, você pode utilizar ele para fazer um outro investimento. E aí você pega esses 30 mil e vai fazer outro investimento. Então, esse fluxo de caixa gira. O cara pode comprar mais mercadoria, o cara pode se capitalizar, pagar a mensalidade de banco, às vezes que tem, pagar folha de pagamento e antecipar, fazer pagamento antecipado e aí consegue descontos. Então, o cara consegue ter um fluxo de caixa melhor com a expertise tributária. Então, quer dizer que esse planejamento que vocês fazem já, mês a mês, que começa agora, só não, né, olha lá atrás também, mas se começar daqui para frente já fazendo certo, já vai tendo uma economia todo mês. E existem casos, assim, a gente não está aqui para julgar nenhum contribuinte. Tem empresas que deixam que faturam 10 milhões e tiram 2 de nota, né? Isso é um risco gigantesco. Se pegar tudo que você cresceu de patrimônio na pessoa física ou jurídica, sonegando imposto, eles te tomam de volta. Demora um pouquinho? Demora, mas, gente... Mas toma. Não queira... eu falei isso, não queira ter o leãozinho da Receita no seu cangote vendo o que você fez de errado. Tem aquele filme, né? Eu sei que você fez no verão passado, no caso. Eu sei que você fez nos últimos 10 verões, ou por direito são 5, tá, né? Mas... qualquer coisinha suspende o prazo prescricional. Mas sim, assim, se pegar hoje, tiver dos últimos 5 anos, a Receita pode estender mais para trás, né? Sim. E outra coisa, pode. Eu já vi muito processo Ela criminal estende. tributário que você faz algumas coisas de simulação, cai na mão do juiz, né? Ele fala, opa, pera lá, você simulou alguma coisa. Então, o prazo prescricional que existe na lei não se adequa para isso aqui, porque isso aqui é uma fraude, isso aqui é uma simulação. Ele manda voltar tudo para trás. Então, assim, a gente tem que parar para pensar que o nosso imposto é o que mantém saúde, segurança, eu vou colocar entre aspas, gente, saúde, segurança, né? Que a gente sabe que a gente tem tributação de países nórdicos e devolução de África subsaariana, né? Então, eu queria só pegar um gancho no que o Carlos falou. O crime não compensa, né, gente? Por quê? Às vezes você pode perder a sua empresa ou quebrar ali, porque às vezes você já acostumou com aquilo, a hora que vem te tomar o que você tem, você perdeu tudo. Começa a primeira coisa, chegar pra gente no escritório. A única coisa que a gente cobra antecipado é um negocinho chamado auto de infração. Eu sou mineiro, vamos falar o dizer dos mineiros, quando a vaca foi pro brejo, né? A vaca foi pro brejo. O que acontece? Você já sabe que você fez de errado. Eles te mandam ali uma cartinha, eu brinco, estupidamente gelado, falando, meu amigo, me prova que você tá errado. O me prova deles, essa propositura de você levantar e se defender, ele já sabe que você tem de errado. Às vezes a gente consegue reduzir alguma coisa. Qualquer escritório de consultoria sério ou, enfim, mais fraco, que bate o olho no auto de infração de, vamos colocar aí, R$1 milhão, ele vai te cobrar no mínimo 15% para olhar. Né? Ou seja, você vai ter que desembolsar 150 mil. Ah, não, parcela? Tá, pode parcelar. Esse cara vai estender esse seu processo por 10 anos. 10 anos, todo ano você dormindo. Nossa, eu devo R$1 milhão para o fisco. Aquele 1 milhão vai ser corrigido. Gente, isso não é vida. Aí, quando entra na fase processual, às vezes você tem que ofertar garantia. Aí pode ser um imóvel, uma casa, um carro, enfim. Então, às vezes o que você conseguiu na vida tá ali. É o que a gente fala. O que você conseguiu fazer na sua vida errado
você perde tudo. Eu gosto de trazer muito uma tríade para o empresário, que é a visão. Vamos fazer, se fosse nós três aqui, vamos fazer um exercício para quem está nos assistindo entender. Você é a proprietária da empresa, você pensa o quê? Dinheiro no teu caixa. O Carlos é o contador, ele pensa em quê? Como declarar e não dar malha. E o pessoal do direito pensa assim, ó, como pegar tudo isso aqui e colocar dentro da lei fria, né, para ficar tudo coerente. Só que tudo morre em função do teu fluxo de caixa. Porque para você pagar ele, você tem que ter o seu dinheiro no caixa, para você pagar o teu advogado também tem que ter. Então a gente oferta para o dono da empresa, ó, nós vamos te deixar dinheiro no teu caixa. Contador, nós vamos trazer para você uma forma correta de você como declarar isso aí. Quando a gente fala como declarar, hoje o Brasil tem mais de 15 obrigações acessórias, né? O pessoal entender, a obrigação acessória, o seu impostinho que você declara todo ano, é uma obrigação acessória. Tem um condão de confessar o que você tem a pagar. E para o advogado falar, olha, doutor, está previsto em tal lei, tal artigo, em tal decisão do Supremo, em tal posicionamento da Receita. Então, quando você leva essa tranquilidade para as duas partes técnicas, o dono da empresa te olha mais tranquilo. Então, a gente não tem ciúme em reunião falar assim, traz seu contador, traz teu advogado, porque se ele soubesse fazer o que a gente sabe, né, Carlos, ele já teria feito há muito tempo. E de volta a gente escuta, não, mas se meu contador sabe fazer, o meu advogado sabe fazer, eu falei, então por que você está no brejo? E a hora que vocês dois estão juntos, assim que se chega para falar com o empresário, é uma segurança muito grande, né? Porque eu conversando com vocês, eles têm, já sinto isso. Imagina eles ali, né, com um problema, passando para vocês e tendo essa solução na mão, né? Essa confiança. Porque, gente, ele tem que abrir a empresa dele para vocês. Isso é muito sério. A primeira coisa que o empresário fala para nós é aquele contador meu tá fazendo tudo errado. Aí você pega, não, pera Coitado, lá. não tá. Não é assim que funciona. Aí tem que vir o jogo de cintura, falar pro cara, olha, ele não tá fazendo, é que ele não tem o conhecimento para fazer isso. E você optou para fazer com esse contador. Ele tá certo? Tá. Ele tá fazendo o serviço dele. Não com a maestria que poderia estar fazendo, mas ele não tem o conhecimento. É a mesma coisa que eu exigi um mecânico que sempre trabalhou a vida toda com um fusquinha, pôr a mão num carro elétrico. O cara não vai saber aonde mexer. Então, não dá para fazer isso. E vocês atendem empresa de pequeno, médio e grande porte ou só de médio e grande porte? As empresas de grande porte, na maioria das vezes, elas estão, né, bem atendidas. Elas já têm o serviço de consultoria tributário delas. Jurídico, o corpo jurídico, o contador interno e tudo mais. Então, o foco nosso é micro, pequena e, porventura, se sobrar, as médias empresas ali que tiverem interesse em fazer esse serviço. Claro, se amanhã ou depois aparecer uma empresa de grande porte querendo um trabalho nosso, não tem por que não fazer. Mas eu acredito que é muito difícil esse pessoal. Porque existe uma carência do pequeno empresário em ter esse tipo de instrução. E normalmente ele olha assim, você põe lá no Google, né? Planejamento tributário, vai aparecer propaganda para você de um Nelson Willis, né? Estou citando o nome, que é um escritório extremamente conhecido, né? E assim, muito bom. Os caras são muito, muito fera no que eles fazem. Você olha todo aquele status, você pensa, isso aqui para falar um bom dia para esse cidadão aqui é R$1.000, né? Um aperto de mão é 5 mil. Mas você já pensa isso? Mas, por exemplo, nós temos na carteira de clientes, por exemplo, indústria fertilizante que fatura 150 milhões ano, né? Alex, você é seu cliente favorito? Não. Eu gosto de pegar a empresa, eu brinco que a minha régua vai de quem ganha fatura de 15 a 20 milhões ano, né? Daí para trás, né? Cuidado, só que ao você não quer mais ver, né? Não, ele não vai estar assistindo. Se assistir, eu vou mandar um grande abraço para ele, é meu cliente preferido. Mas ao mesmo tempo, se você pegar, por exemplo, o supermercadinho do teu bairro, aquele cidadão fatura 700, 800 mil por mês, né? A gente está falando o quê? De quase 10 milhões no ano, um pouco mais de 10 milhões no ano, né? Então, aquele cara, ele tem muita coisa para recuperar. É claro que o único cidadão que eu não consigo conversar com ele de planejamento tributário é o MEI, né? Porque o cara paga uma taxinha fixa por mês. Aí é um pouco apelativo, né? Eu vou querer vender terreno na lua pro cidadão, né? Mas aí nem eu consigo. Mas MEI não dá. Só que infelizmente tem... Infelizmente, né? Uma falta de cultura. Tem MEI que fatura 300 mil no ano e fala que é MEI, né? O teto é 81 mil, né, cara? Aí a gente está partindo para aquela terra do fora do limite, né? Que aí... O pessoal que fala que é MEI, olha, eu sou MEI. Aí você vai ver o faturamento do cara, o cara de nota de compras. E assim, gente, eu tenho como eu saber, porque eu tenho as ferramentas. De nota de compra, o cara tem lá 200, 300 mil no ano. Como é que ele fatura só? Aí eu falei, amigão, você já não é MEI há muito tempo, mas vai pôr isso na cabeça. Aí a pessoa não quer. Aí quando ela é desenquadrada pelo governo, aí chega lá falando pra gente, eu não tô entendendo o que aconteceu. Olha, eu fui desenquadrado, por quê? Aí você vai olhar... você comprou mais de 200 mil aqui, não sabe por quê? Eu gosto de brincar. E nessa hora é muito perigoso, porque o MEI ele não está preparado. Ele está ali. Aí, às vezes, ele só tem uma casa.
O Peraí, MEI, às vezes ele tem uma casa que ele conseguiu lá 10, 15 anos, não conseguia aquela casa. Conforme o que ele está devendo para o governo, vai embora. É assim, André, só fazer uma correção fala. da questão do direito, para quem está assistindo. A única coisa que é impenhorável é a casa que você mora, que é um bem de família. Um né? bem de família Se não você tiver uma pode ser casa só, penhorado. ninguém vai te tomar ela, né? Pelo menos Nem até o governo, porque o governo pode tudo. Não pode, é nem isso aí. imposto, nem nada. Mas É impenhorável. se você tiver uma casa em um barraquinho, uma casa em um uma- carrinho, o carrinho vai embora, tá? A casa, Carrinho vai até embora. por uma questão de segurança da família como um todo, que é a garantia constitucional, né? Ela é impenhorável. Se tiver duas, pega uma. A não ser que você comprove que o carro é fonte de renda sua. Você trabalha com o carro ali para uma fonte de renda, pode ser que o governo dê uma segurar, mas aí você tem que provar, e é difícil. É a boa fazer e velha isso. história, né? O direito tem nuances de interpretação, né? Se você pegar um juiz amargo, um auditor que está um pouco amargo com a vida, vai olhar assim, desconsidera tudo, enfim. E cada vez que você vai subir na régua de recurso, vai ficando mais caro, né? Vai ficando mais difícil a briga, né? Eu brinco com o pessoal no escritório assim, se a gente pegar 100 empresas no mês, uma tiver aqui para o judicial, que é para a briga judicial mesmo, eu já falo, gente, tem alguma coisa errada, porque é muito demorado, é caro, é tempo, às vezes você fica pé da vida para não falar um palavrão que, você falar, esse negocinho de tomada aqui é preto, o juiz olha lá, não, isso para mim é um marrom escuro. Cinza escuro. Cinza escuro. E como que você vai discutir com um cidadão? Ele tem um poder atrás daquela toga, atrás daquela caneta, nossa, é gigantesco, né? Não pode falar nada. Não, Mas- você tem que entrar mudo e sair calado. Mas eu queria falar um negócio. É a câmera aquela ali? É ali. essa aí, Deixa eu falar um negócio. Fala. A maior mentira que já te contaram. A maior mentira. MEI não precisa ter contador. Essa é a maior mentira que o governo já levou para o empresário. Saiba você, empresário do MEI. Essa é a maior mentira que o governo já te contou, tá? O MEI precisa sim ter contador. Que bom Onde ouvir você isso. busca uma informação, uma orientação. O Um Sebrae, contador. ele ajuda muito os empresários, ele dá muita força. Eu passo muito cliente lá para o pessoal do Sebrae. O Poupa Tempo, tem as pessoas lá que são um pouco mais desenvolvidas lá, ajudam também. Mas um empresário sem um contador, principalmente um micro e pequeno empresário, sem um contador, ele vai fazer coisas erradas, vai cometer fraudes, ele pode cometer crime fiscal e ele não está sabendo, porque ele não Sem tem saber. orientação. E aí, o que eu vejo toda vez é, mas falaram para mim que o MEI não precisa ter contador. Olha, amigão, se você tiver uma escrituração sua, pessoal ali, na sua cadernetinha ali direto, você fizer uma planilhinha de Excel, controlar todas as suas entradas e saídas, estiver emitindo as suas notas fiscais, ótimo. Você está sendo o contador da sua empresa. Então não existe essa de o MEI não precisa ter. Você está sendo o contador da sua empresa. Os maiores problemas que eu vejo que os MEI enfrentam, o pequeno empresário, o micro, é justamente não ter o conhecimento que vocês hoje podem passar para nós. Gente, vocês estão dando uma aula aqui, porque realmente o empresário precisa saber dessas coisas. Seja pequeno, seja médio, seja... às vezes o outro fala assim, não, deixa lá que depois meu contador resolve. Gente, às vezes ele já cometeu assim, um crime sem saber. E assim, hoje tem tanta ferramenta para a pessoa fazer, por exemplo, tem as Google. contabilidades online por aí, o cara entra lá, o cara contrata lá, paga R$80 de contabilidade online, ele faz a contabilidade online dele, ele não precisa... Carlos, mas você está querendo dar ao cliente para essas contabilidades online? Cara, a melhor coisa do mundo é a contabilidade online, principalmente para pequenos e médios. Para esses segmentos, esses micro, pequenos empresários, a contabilidade online representa tudo, faz tudo lá. Hoje, a hora que você faz a sua notinha, ela já cai lá na receita. Já cai lá. Então, vem cá, se você já ultrapassou o seu limite, você já vai ter um imposto para pagar. Eu penso muito assim, Não é? Vamos usar uma brincadeira para falar de uma coisa séria. Desceu pro play, quer brincar de empresário? Então tenham cuidado, né? Não quer, não desce pro play. Eu penso o seguinte, assim, ó, você tem o seu MEI, você fatura 75 mil no seu pastel lá na esquina, né? Se você tem ali uma escrituração contábil, estou batendo o microfone toda hora, se você tem sua escrituração contábil coerente, o imposto de renda coerente, você chega num banco, por exemplo, fala, eu preciso pegar um Pronamp, enfim, eu preciso pegar um crédito. Se você mostra tudo aquilo certinho, o imposto de renda bem feito, os pagamentos, bom, pelo menos a maioria, os bancos, pelo menos esses bancos de fomento desenvolve, em Minas tem um BDMG ainda, eles gostam desse perfil do cara organizadinho, vê que é um cara pequeno com cabeça de cara grande. Aí tu pega um empresário que já se tornou uma ME, uma EPP, fatura lá 1,5 milhão no ano, pô, o cara já está super bem, né?
Parabéns para ele. Só que o cara pega o dinheiro dele, da empresa, e paga a escola do filho pela conta da empresa. O cidadão me paga o plano de saúde da família. Aí existe a questão você está maquiando alguma coisa, né? Porque aquele dinheiro tem que sair para você como sócio, não faz com prolabore, faz com distribuição de lucro. Aí é o contador que entra de novo. Quem ofere lucro contabilmente, obviamente, é um profissional habilitado para tal, né? Senão não tem jeito. Você não paga imposto de renda para tirar dinheiro como lucro para você, né? Até o governo federal mudar a legislação, que tem umas discussões por aí. Mas, tá vendo que é um detalhezinho bobo? Você fala, mas pera lá, a empresa é minha, o dinheiro é meu. Eu lembro que eu estava na faculdade, a primeira faculdade, o professor falava muito o seguinte, ó, bolso do dono e caixa da empresa, é água e óleo, não se misturam. Porque isso aqui, para dar uma confusão patrimonial, para um auditor pegar lá assim, você fala, não, mas o meu prolabore é um salário mínimo por mês, né, que é um padrão, mais ou menos, que o pessoal tira por aí. Aí fala, então deixa eu dar uma olhadinha aqui nas suas coisas. Só filho estuda numa escola de 3 mil por mês, teu filho está na faculdade. Quando ele levanta isso aí, eu brinco assim, que no final do dia, a escrituração contábil é a sua melhor defesa. Porque quando você mostra aqui com números, opa, pera lá, eu pago essa escola para meu filho, mas eu tirei o prolabore de um salário, só tenho uma distribuição de lucro de 10 mil por mês, alguma coisa assim. Aqui a escola do meu filho saiu dessa conta. Quando você tem essa coerência entre vida de empresário e vida fiscal, eu te falo que é 99% de chance de você não ter um problema com fiscalização, porque você tem coerência de escrituração, né? Mas eu preciso te dar uma corrigida numa questão só aí, é coisa rápida. Não pode haver retirada mensal. Só tem o prolabore. A retirada, quando ela é mensal, ela é entendida como prolabore. Não, E com distribuição de lucro. A distribuição de lucro você pode fazer ela Tá vendo? trimestral, Tá vendo? Até que a gente quer da área, a gente... ou anual. Quando você faz ela mensal, E uma outra aí coisa... pode acontecer de... Outra coisa interessante que o pessoal fala é obrigatório tirar o prolabore. Se a sua empresa está dando prejuízo, como é que você tira o prolabore? Você tem que tirar o prolabore. O prolabore é o seguinte, você exerce um cargo dentro da empresa e você tem direito ao salário. Então, ele se chama prolabore. E existe também a ideia minha empresa está devendo imposto, eu estou distribuindo lucro. Pera lá, Zezinho. Como é que você não paga o seu imposto, você está distribuindo lucro? Que incoerência é essa? Exato. Aí, existe muita. Às vezes alguém vai assim, mas pera, você está defendendo o governo federal, estadual, você fala, não, mas existe uma coerência. Como que você não está pagando o teu imposto e está sobrando dinheiro aqui? Para quem gosta o pessoal te assistindo a gente, pega um negocinho chamado DRE, não existe lucro se você está... é uma coisa extremamente incoerente. Exato. E é coisa que a gente faz, eu coloquei a gente no meio aqui, né, no balaio, né? São coisas que os empresários fazem de forma quase que automatizada no dia a dia, mas que chama muita atenção, né? Teve essa polêmica do Pix agora, né? Então, vai falar operação de 5 mil... Gente do céu, vai falar desse Mas Pix. se você for parar para pensar, esse controle já existe há muito tempo, mas muito tempo. Por que não pega todo mundo? Um que falta abraço, senão eles quebram o país, né? Imagina se eles começarem a mandar cartinha de multa para todo mundo, você inviabiliza a economia. O que eles fazem? Eu brinco que existe uma peneira, né? O cara que só nega 100 milhões, você vai ser pego rapidinho. Você que só nega X, mas chega uma hora que essa peneira, porque você tem âmbito de fiscalização municipal, o cara passa em frente à tua empresa todo santo dia, o auditor da prefeitura. Você tem o estadual também, que o posto fiscal normalmente passa em frente à tua empresa, e tem o federal. O federal é robô, né? A administração federal, eu tenho processos meus que estão sendo julgados no Nordeste de contribuinte de Ribeirão Preto, porque eles fizeram células de especialidades, né? Mas imagina um profissional da prefeitura que passa em frente a um lava-jato toda santa vez, tem só Ferrari fazendo limpeza, e ele fala, cadê a empresa desse cidadão? Olha lá, não tem empresa aberta. No outro dia chega uma cartinha para você. Amiguinho, me dá seu extrato aí dos seus últimos 5 anos, eu vou majorar o que você ganhou, né? É um lucro arbitrado, vamos dizer assim, né? É um arbitramento do que você... Eu tenho um case aí. Eu gosto de ouvir esses cases de eu vocês. tenho um case. Porque eu quero que você conte quero que ele fale um. Tira do mundo da teoria e traz pro pezinho no chão. Voltando ao assunto da MEI, né? O cara é MEI e abriu uma distribuidora de bebidas. Você já viu isso? Eu conheço. Bom, MEI é o seguinte, minha opinião, MEI é uma empresa que é incubadora. Está incubada. Está começando ali. O cara não sabe se vai dar certo, se não vai. Vamos ver se funciona? Vai, mas aí o cara vai lá, abre uma MEI com um distribuidor de bebida. Gente, distribuidor de bebidas ou distribuidor de carne, seja lá o que for, os movimentos são altos. Então. Né? E a margem é muito pequena. A margem, ela sacrifica você, ela acaba com a tua vida. E aí o cara ainda tem que tirar nota fiscal. Só que aí, como eu sou MEI e o governo fala que eu não preciso tirar nota fiscal, bom, vamos ouvindo isso aí. Sou MEI e não tenho obrigação de tirar nota fiscal, a não ser que a empresa para onde eu vendo exija nota fiscal. Aí eu vou lá e tiro. Mas caso contrário, não. Estou vendendo para o consumidor final, não tem que tirar nota fiscal, não tem que tirar cupom. O governo prega isso. Não tem que ter contador, velho.
Não é verdade? Então, Você não tem não contador. tem que fazer contabilidade. Também não tem obrigatório. fazer Então, nada. tá, beleza, continua assim. Beleza, então eu sou MEI, tô comprando. Aí comprou da Ambev, aí fez o cadastro lá, comprou Mandou descer carreta. de carreta, comprou da JBS, bebida. comprou de não sei de onde. Essas empresas vendem sem nota? Não. Não vendem. Companhia grande. Não vendem, gente. Não vendem vendem sem nota de jeito nenhum, beleza? O cara tá comprando, tá comprando. O que aconteceu? Foi desenquadrado, só que ele foi desenquadrado 2 anos depois e chegou lá com a gente com uma compra dele de mais de 900 mil reais. Tinha mais de 900 em compra no último ano dele. Entramos em contato com a Cefaz, aí Gente, passou cidadão... que 10% desse valor anual, não é? Como é que é? Não, é 81 Não, mil é anual. 81 mil que você Ele pode. multiplicou por 11, 12, né? Agora Ele tava com 900 mil. fazer Aí vezes eu- 10 daria 810 Pô, mil. vou né? fazer... Carlos, me Aí ajuda, o pelo imposto. amor de Deus, ajudo. Entramos em contato com a Cefaz. Ainda bem que você ajuda, tá vendo? Não, e a gente tem alguns contatos que a gente faz com a Cefaz, via chat ou às vezes por e-mail, mandou mensagem lá e um filho de Deus respondeu para nós. Olha, realmente ele caiu na malha nossa aqui, da Cefaz, do Estado, tá? Do Estado, não foi nem na Federal, foi do Estado. Aí ele falou, então o seu cliente tem que mandar as declarações. Eu falei, tudo bem, mas ele vendeu e eu não faço ideia. Carlos, faz aí a lançamento, eu vou te mandar a margem que você vai usar e você vai ter que fazer a retificação de todas as declarações desde quando ele foi desenquadrado. Tivemos que fazer nos últimos 2 anos, ou seja, foram 24 meses de retificação, de lançamento, aonde dava mais ou menos ali de uma média de 100 mil reais por mês de faturamento, sabe? E deu, eu sei que na casa dos seus 200 mil reais de impostos devido. Então, Meu Deus. Aí eu peguei e apresentei para ele, falei, tá aqui, você tá devendo 200 mil reais, você quer fazer o parcelamento, quer passar no Pix? Crédito ou débito? Boleto, Pix. né? Gente do céu. E aí o cliente olhou e falou, cara, eu quebrei, não sei o que eu vou fazer. Eu falei, não, você não quebrou. Você tem um negócio estruturado, tá funcionando, só que você deixou de ser esse MEI. Para com isso. Para de ficar pensando que você é pequeno, Antes você de já ter não é. pagado 6% Vem de imposto. aí que vem a 6,5%, brincadeira. não é? O simples. Exato. Aí eu peguei e Todo fui lá, mês. mostrei pra ele. Falei, ó, se você tivesse tirado nota em cima de tudo, você ia estar com uma margem, eu vou falar pra você, Já uma paga o margem, imposto. com qualquer contador que você fosse fazer, você ia estar com uma margem aí de 4,5% a 5%. Se fosse aqui com a CAF Soluções mais a taxa, que eu, o Carlos faria e o Alex, você ia ter uma margem ali de 3, 2,8%, porque a gente ia economizar para você, porque a gente sabe o seu negócio. Mas você teria que estar tirando nota. Tá? Então agora você tem 200 mil aí para pagar, o máximo que a gente pode fazer para você é parcelar. E quantas vezes percebeu isso? Que doeu aqui. Tá? Fiquei com dó dele. Essa aí, na época, quando saiu, como o imposto ainda estava, a gente conseguiu fazer ali em 60. Mas existe alguns trâmites que a gente consegue levar isso para dívida ativa 45. e dá para chegar até 145 meses. E, André, Pagou muito por um mês. ponto coitado. crucial que o E não empresário... podia fazer diferente, porque as Senão- apropriações que a gente faz para poder redução de imposto, nesse caso não tinha jeito, porque eu não tinha o fato gerador. E eu preciso do fato gerador para fazer isso, senão não tem como fazer. Eu gosto de chamar o empresário que faz essas bobagens de alecrim dourado. Né? Ele é inocente, Ah. mas é um inocente, né, que sabe que tá dando o balão, obviamente, na parte mais dura, que é o fisco, né? Existem 2 mundos que a pessoa tem que entender. Tirar a nota e não pagar o imposto é um mundo que você consegue se defender de 1 milhão de vezes. Não tirar a nota e cair na malha, você cometeu um crime. Ele não é passivo de nenhum benefício. Por quê? Quando a maioria dos casos que a gente pega, o cara tirou nota de tudo e está devendo muito imposto, às vezes essas declarações dos últimos 5 anos, elas têm algum erro operacional. Você pega o principal e reduz, né? Ou seja, porque ele tem um documentado que ele tirou. Quando você cai numa malha por não, isso está previsto em lei complementar federal, tá? Vamos para o juridiquês de novo. Sim. Abaixo da Constituição, lei complementar federal, em termos tributários, é o que manda. Vamos colocar assim. Lá está escrito, se você não tirar a nota, você não tem direito a nenhuma benesse que, porventura, a legislação te dê, né? Então, eu gosto de dar muito exemplo de um pessoal Mas- que mexe com churrasquinho grego lá em Uberaba. Inclusive, são meus amigos, né? Por isso que eu peguei o caso deles para defender. A alimentação do ICMS em Minas é 8,4, sem falar a memória, a alíquota final. Só que ela foi tributada a 18 porque ela não tirou nota.
O auditor falou para ela, olha, eu poderia reduzir isso aqui para você de 18 para 8,4, mas se eu fizesse isso aqui, eu estou cometendo um crime, eu estou abrindo mão de erário público, né? E o papel dele como servidor público é cuidar do erário público. Ela falou para ele, falou assim, olha, eu tô vendo que você é honesta, tudo, etc, sua empresa está bem montada, só que ela falou, é que meu primo, que era contador, mas não era formado, que me orientava, enfim. Os piores. E aí, não, assim, não que o contador seja ruim, mas, gente, é as desculpas, né? Não, tipo assim, o meu primo, é irmão do meu marido. Ela já não tinha, era contador. Exatamente. Aí o que ela fez? Aí É. ela arrumou um escritório, também não era dos melhores. Falou, vou te colocar no Simples Nacional. A atividade, agora eu vou dar um dia fazer recados para a câmera. Simples Nacional nem sempre é o melhor regime tributário para a tua empresa, tá? Existem N segmentos que às vezes é melhor você optar por um lucro real. A exemplo do que o Carlos falou, ó, drogaria, supermercadista, né, depósito de bebida, a tua margem é tão pequena que o teu lucro real, que é aquele auferido na contabilidade, por mais que as alíquotas sejam muito maiores, você fica muito aquém do que você ser tributado por um lucro presumido ou um Simples Nacional, tá? Então, sempre que você for fazer a análise de algum negócio, pensa em qual regime. Hoje nós temos 3, né? Real, simples e presumido. Tem o arbitrado, mas é quando a vaca já foi pro brejo, né? A autoridade arbitrou que você... Antigamente, você podia fazer opção por arbitrado quando existia documento, né? Vou dar um exemplo lá da Black & Decker. Deu uma tempestade, molhou todo o arquivo, a empresa sabe quanto faturou, mas não tem, por exemplo, as despesas, né? Ela poderia apresentar para a Receita. Isso, acho que já até caiu por terra, essa legislação nem existe mais. Mas você pode optar por simples, presumido ou ser lucro real, né? MEI. O MEI está dentro do condão o MEI está dentro do simples ali, simples. né? E assim, uma coisa importante falar, ó, o simples não é simples, tá, gente? O simples é a nomenclatura. O Complica mas Nacional. Ele não é simples. O Simples Nacional é o Complica Nacional. Isso, Complica Nacional. Então, o simples não é tão simples. Aí temos o lucro presumido, né? Que parte da presunção do lucro, né? Presume-se que você terá um lucro de 32%. Presume-se que você vai ter um lucro de 16%. Presume-se que você vai ter um lucro de 8%. Aí eu falei serviço 32%, comércio 16%, indústria 8%. Então, presunção. Tá. E lucro real, que é, de fato, o lucro real. Porém, no lucro real, a gente tem as alíquotas bem mais intensas, né? Você tem 15 de IR, 9 de contribuição, 7,65 de PIS e 1,65 de COFINS, né? Se você somar tudo isso aí, passa tranquilamente 25%. Sim, né? sim. Só que é ali no lucro real que a gente consegue ver os benefícios. Então, dentro do lucro real, onde que a gente consegue ver isenções de ICMS, ver isenções de ISS, dependendo de qual for o município, conseguimos ver base de cálculo reduzida para algumas alíquotas ali, nós conseguimos aproveitamento, tipo, eu pago vale transporte, eu pago cesta básica, não tenho benefício? Não deveria ter? Deveria, e você tem, se você for do lucro real. Viu? Quer dizer, o empresário fala assim, eu trabalho muito, a minha empresa faturou 100 mil, só que eu gastei 95 mil para chegar a 100 mil. Esse cidadão, obviamente, a margem de lucro dele é tão aquém do mercado que ele compensa ser lucro real. Sim. Porque se você está no Simples, você não consegue aproveitar essas despesas mensal, né? É uma alíquota fixa em cima de uma projeção de faturamento que vai subindo até os 4 milhões e 800. Lucro presumido, essa presunção, por exemplo, você tem posto de gasolina que chega a 1,6%, que a margem dele, tanto que a margem do posto de gasolina é reduzida, ele presume que você tem 1,6% de base de cálculo para tributar, né? Então, tanto que o negócio é centavos por galonagem, né? E você tem um lucro real. Qual que é o divisor de água de você saber para que lado que eu vou rebolar, né? Qual dança que eu vou dançar? Assessoria de um bom contador. Você tem simuladores na internet aí que te prometem um planejamento tributário. É uma grande idiotice, porque... Gente, promete e não cumpre, promete tudo e não entrega nada. Vocês têm que estar aqui toda semana, porque tem muito para falar. Tem muito assunto. A gente não começou nem a falar com você ainda da parte da reforma tributária. Não falamos da área da saúde. Não, então... médicos, gente, mais um recadinho, né? Você vai vir falar dos médicos? Dos médicos. Vamos fazer um programa só voltado para médicos? Porque é muita coisa. Vamos lá. Assim, cada segmento. É muito extenso a área de vocês. Médicos, dá para reduzir imposto tributário de clínicas médicas, médicos, dentistas, que tem procedimento, né, Alex? Exatamente. Que é a famosa equiparação hospitalar, a gente consegue reduzir mais de 50% o imposto do médico. O teto que eu já cheguei em clínica é 70%. 70%. Só que assim, dá pra chegar. Eu brinco que esse contador ganhou o top giver de coisa errada, né? Porque tinha muita coisa errada. Mas assim, chega ao nível de chegar a 70%. E existem clínicas que a gente atende que são extremamente endividadas, aí volta naquela dica que eu dei.
como eles tiram nota de tudo e está declarado errado, nada te impede de retificar essa declaração e remontar a sua dívida, né? O cidadão devia 4,5 milhões com o processo de revisão tributária, caiu para caiu para 1,3 milhão, né? Não, mas você consegue fazer a revisão. Então, ou seja, aí, através da revisão tributária, você reduz o valor. E em toda essa dívida, obviamente, ele foi pagando guias avulsas. O que ele pagou errado vira crédito para ele. Crédito. Então, ele deixa de pagar o imposto mensal com crédito e vai pagando o passivo tributário dele, né? André, ontem eu tive uma reunião... Gente, essa parceria de vocês foi excelente. Ontem eu tive uma reunião... Um complementa o outro e ajuda, né? Ontem eu tive uma reunião com um contador tributarista também, e até estava conversando com ele. Falei, cara, você sabe quantos % no Brasil faz o que nós estamos fazendo hoje? Ele, não, Carlos, quanto que você acha? Eu falei, eu acho não, tenho certeza. 90% da classe contábil hoje não faz essa parte tributária. Apenas 10% no Brasil que fazem essa parte tributária. O mercado está carente. O que acontece muito? Os empresários começam a ganhar dinheiro, começam a crescer, mesmo com essa taxa de carga tributária em cima e tudo mais, as taxas e tudo mais, eles começam a crescer. E aí, quando eles crescem, ganham uma determinada forma, eles começam a procurar o quê? Consultores tributários. Será que eu estou ok? Aí ele começa a buscar. É não onde que ele começa a encontrar as inconsistências tributárias dentro da empresa dele e fala, poxa, fiquei tanto tempo até chegar onde cheguei para saber que tudo isso foi pago indevidamente. Aí agora que eu achei um pessoal que eles vão fazer o que eu preciso que vai fazer, e aí é onde que muda a contabilidade, contrata o consultor vai atrás do contador, o contador ele não quer dar o braço a torcer. Que ele errou. Gente, pelo amor de Deus, classe, vamos se unir. Não custa nada a gente olhar para trás e falar, pô, errei ali, eu não sabia que tinha aqui. Não é que você errou, é que você não sabia. E se você não sabia, pô, nada te impede você corrigir a partir de agora. Chama um amigo, faz uma parceria. Que se você olhar o site do escritório hoje em dia, tem alguns artigos lá, que hoje nós temos mais de 60 mil artigos de leis tributárias em vigência. Se você me perguntar, eu estou com quase 20 anos de janela, se eu sei 10% de cabeça, eu vou estar sendo grande mentiroso, né? Então, assim, é tanta vírgulazinha. E outra, nós temos hierarquias de instrumentos de legislar, ao juridiquês de novo. Então, você pega lá lei complementar, leis ordinárias, portarias, instruções normativas, enfim. Aí você pega a hierarquia de decisões. Você tem uma série de coisas ali que um quer mandar mais que o outro. Tem um episódio muito interessante recentemente agora, que é a questão do PERSE, que é para o segmento de eventos por conta da pandemia, né? Saiu uma lei federal e embaixo veio a regulamentação, que é uma portaria do Ministério da Fazenda. A gente brinca nas reuniões lá do escritório que o ministro da Fazenda quis peitar a Câmara, né, tentando legislar alguma coisa que não estava no condão dele. Isso aí está parado, um benefício que era para salvar o segmento está travancado no Supremo Tribunal Federal, porque se seguisse o formato como estava desenhado, ia tirar bilhões e bilhões da União. A gente sabe, obviamente, que a União não está boa das pernas, né? E volto a falar, não falando de paixões políticas, mas o que aconteceu? Chega lá na Corte Superior, eles travam, falam, ó, põe isso aqui na gaveta, daqui 5 anos a gente julga isso aqui. Esse cidadão que trabalhou 5, 6, 7 anos errado por confiar no que está escrito na lei, mas vai saber como é que vai ser a decisão lá numa Corte Superior, né? Como é que esse cara dorme? Peraí, eu estou economizando R$500 mil por ano, mas se esse R$500 mil virar 850 mil daqui a um ano, né? Aí, pensa um segmento de eventos, até para as grandes companhias, é tranquilo mexer com você faz seguro, você contrata os melhores advogados do Brasil, o cara vai te dar ali o passo, porque né, ele tem um contato quase que direto com quem decide. Mas imagina um cara pequeno, um buffet pequeno. Então, são esses detalhezinhos que o empresário, infelizmente, no Brasil, ele passa, né? Não sei se dá tempo, mas a gente poderia fazer um outro programa falar só de reforma tributária. Sim. Né? Então, porque tem muita gente para a gente falar. Tem bastante coisa. Um assunto de vocês extenso, a gente tem que levar isso para o empresário. A gente deu uma pincelada em algumas coisas, né? Não falamos igual você falou. Hoje vamos falar de processo comercial, né? Hoje dentro do processo comercial da Atex nós temos funis de venda, né? Porque são de rede social, etc. A gente segmentou 5 funis de venda, que são talvez os que dão mais retorno, né? Mas se a gente fosse fazer funil de venda para tudo, eu teria uma equipe aí de rodando tráfego pago para a gente de 15 pessoas, né? Obviamente tem um custo alto disso aí, porque são tantas brechas, aí você pega assim, mas quem que normalmente tem mais benefício? Quanto mais supérfluo for o bem no condão do dia a dia da sociedade, menos benefício ele vai ter. Então, se você me levar, por exemplo, numa loja de sapato grande do shopping, a chance de eu achar coisa errada versus um supermercadinho de bairro, o supermercado é muito maior. Porque cada gôndola daquela ali é uma 9 horas diferente, né? É uma isenção, uma base de cálculo reduzida, é um crédito condicionado, é uma venda sem tributação. A loja de sapato não, né? Qual que é o peso de ter ou não um sapato da Shoes
no pé de uma pessoa frente a um prato de arroz na mesa, né? Então, todo esse condão assim, de bem da sociedade, a lei ela vai muito nesse sentido, né? De proteger quem na base da sociedade necessita mais daquele item. Então, na análise da empresa, assim, ao mesmo tempo, a gente tem empresas lá, assim, que, igual o Carlos falou, o cara olha para trás, poxa, 5 anos, tudo isso que eu fiz, que eu paguei a mais, tem a questão da prescrição, né? 5 anos mais o ano de lançamento, a gente brinca que são 6, o que você pagou errado, foi embora, já era, né? Não tem como recuperar. Às vezes a pessoa teve um prejuízo enorme lá atrás, mas que Eu- já prescreveu. Última historinha, senão o mineiro sentar para contar a história, não, beleza, né? Eu atendo uma médica, ela é até faz parte de tratamento de câncer, ela teve muita retenção na fonte de INSS, e existe um teto para isso, né? Se você trabalhar em 5, você dá pré-serviço em 5 empresas, quando chega no teto, a outra não tem que reter. A gente fez ela pediu fazer o cálculo, né? Porque ela gosta de sofrer. Eu brinco, doutor, você está gostando de sofrer, né? O que ela deixou para trás, pago a maior para o fisco, é o valor que ela usou para comprar a primeira casa dela em condomínio fechado. Porque assim, a médica, ela ganha super bem, assim, ela é uma das 5 da área de quimioterapia de Minas Gerais, né? Então, a doutora falou assim, eu preciso atualizar esses valores para eu entender que o barato sai caro, para eu falar para meus filhos. Nem sempre o contador de R$50 é o mais barato. Pense muito Tem em que qualidade. olhar Isso. E vocês falaram da área da saúde, eles nunca têm tempo para olhar nada Não. Porque médico dá plantão, trabalha 18, 24 horas. Recentemente eu fiz um trabalho para uma médica, já que você falou de médica, inclusive esse trabalho envolveu o Alex, que ele que fez o laudo para nós. A gente conseguiu fazer um levantamento para a médica de R$430 mil. Gente, é Que muita ela coisa. é pendente, coisas que ficou para trás, e a gente conseguiu fazer isso. O Alex finalizou com um laudo, mandamos, e aí agora a gente está esperando, já ganhamos a sentença, só que esse caso foi um caso jurídico, né? Tem um outro advogado amigo meu que está envolvido nisso. Ganhamos, está tudo o processo, tudo feito, está esperando agora a justiça, já deu a sentença, só que a Receita ainda não cumpriu. Não cumpriu a sentença ainda. E chega uma hora que a Receita também tem que dar Tem que fazer. Tem que finalizar esse processo, não tem? só isso, né? Porque a gente fez essa parte do para trás dessa médica, porém a gente fez ela que estava pagando ali na casa dos seus 8, 9 mil reais mensais, hoje ela paga 3,5, 4 mil reais. Já tem uma economia, né? Ou seja, ela já caiu lá embaixo, então ela, tipo assim, na hora que ela viu a guia, Carlos, é isso mesmo que eu tenho que pagar? Eu falei, sim, doutor, tá certo, é isso aí. Olha só. Tá fazendo ela realmente ter. Às vezes esse dinheiro estava indo pelo ralo, porque não vai voltar, não vai recuperar o que já foi errado. E ela pode ter essa economia, que é o que vocês falaram, para ter um fluxo de caixa. Respondendo a pergunta toda do ponto de vista técnico, o prazo da Receita é 1 ano. A lei de processo administrativo é 1 ano para ela deferir, indeferir ou pedir complementação. Pergunta se ela segue esse prazo. Não segue, né? Aí você tem que acionar o judiciário e falar, faz seu trabalho. E uma outra coisa que o Carlos falou, o segmento da saúde, ele tem uma importância para a sociedade como um todo, né, muito grande, que a gente sabe que a rede pública não dá conta do recado. Então, por que não baratear o imposto de uma clínica particular para oferecer, às vezes, uma consulta um pouco mais barata? Sim. De novo, vem um condão de preocupação com o bem da sociedade, vou pôr entre aspas de novo, não sei se o legislador pensou com essa cabeça de bom coração, de baratear na ponta o que é primordial para a sociedade, vamos dizer assim, no dia a dia da sociedade, né? Então, a área médica... Eu tenho um amigo meu que é... Vocês vão fazer um podcast só da área médica aqui para a gente levar esse... eu acho que a gente vai fazer um podcast, a gente vai lançar um nome, tipo a dupla dinâmica, alguma coisa assim. Já que vocês falam muito de economia, eu quero aproveitar e mandar um alô para os nossos patrocinadores. Claro, é bom. Que é a CRR Solar, energia fotovoltaica. Gente, você paga mais de R$300 de energia? Pago. Com certeza. Põe uma fotovoltaica. 95% da sua conta de energia você vai economizar. Mas uma conta baixinha, assim, de 300, eu imaginava que teria que ser conta de 5, 10 mil. Você tem uma conta de 300, você já pode ter um painel solar na sua casa. Caramba, não sabia não. Vale a pena. CR, parceiro nosso de Venia. Estamos contadores. Rodrigo. Não, se você for pegar escritórios o mais pequenininho, a conta é 400, 500 reais tranquilamente. Tem uma dica boa também, viu? Painel solar, empresas que fornecem painéis solares e que tudo mais, para ser lucro real, tem vários benefícios, tá? Exatamente. Isenção 100% ICMS, né? Põe um sorriso no fundo. Plim, dica grátis. Plim, dica grátis. Nós temos também a Horta Brasil, a família Paim, que é tradicional em Franca há 60 anos, cuidando da nossa saúde bucal, transformando os sorrisos. A Horta Brasil
vale a pena você ir lá cuidar do seu sorriso. Não estou pensando só comercialmente, mas, novamente, a parte de odontologia, tá? Tem A direito a essa odontologia redução também também. tem reduções. Então, reduções, Tem né? umas reduções Para quem está fantásticas. curioso, para quem é da área médica, coloca no Google RDC 50 de 2002 da Anvisa. Se a sua atividade estiver de 1 a 4 ali, você tem direito à redução, tá? Agora o processo fala com a gente que a gente faz. Eu tenho um parceiro, inclusive, que é daqui de Franca, Calçados Turim, né, um tradicional, de uma fábrica de muitos anos, e eu tenho orgulho de falar deles, né? Desde quando eu comecei a revista Qualitar, ele está com a gente. É um parceiro de todos, né, desses 20 anos, acompanhando a revista Qualitar. Eu suspeito falar que eu tenho sapatos lá em Ribeirão Preto. E temos também, hoje, um presente para vocês. Presente é bom. Presente para vocês. A Schiarelli Calçados. Né, vocês estão sempre aí nas reuniões de terno, falando com empresários. 41 é meu. é dele, peraí. Pé pequeno. Não, mas a diferença de vocês é pouca, e o 42. Não, eu brinco que eu tenho um pé de pato, viu, gente? Eu não tenho a dobrinha do pé. Gente, que material bonito. Nossa. Pronto. Olha, Que sapatinho. Próximo casamento eu vou de sapato social novo. Que sapatinho Olha que bonito. Tio, Nossa. que brilho, hein? ó, e olha o seu lado. Gente, porque não Ah, ele é anatômico. Olha que... queridão. Pra gente que às vezes... escorrega. E outra, a gente fica às vezes dando Nossa. treinamento em pé, você fica 2, 3 horas andando de um ponto Olha. pro outro. Conforto que isso dá no pé. Nossa senhora. Calçado E de fica outra bonito, hein? coisa. Sabe como você só consegue, né? Só tem Schiarelli. acesso aos produtos da Schiarelli através do site www.schiarelli.com.br ou através de Eu vou ter que Marketplace. dar outra dica no 0800. Coloca o pessoal do e-commerce, né? Tem uma série de benefícios também em São Paulo. Vender pro e-commerce Olha aí. tem benefício. Aí, ó. De todos os seus patrocinadores, Exatamente. nós estamos dando dicas gratuitas aqui. É até uma pra forma de ele. agradecer, né, por patrocinar, mas todos vocês. E assim, a gente Tem está falando em tom de benefícios. brincadeira, mas só para vocês entenderem que são 3 segmentos totalmente diferentes. Odontologia, Odontologia, fábrica de sapatos, Deixou bem Painel. claro o painel, painel né? solar. Quer dizer, deixou bem claro que qualquer setor, qualquer empresário, você tem aí os benefícios para passar para eles, né? O Schiarelli, inclusive, tem 8 anos, né? Que eles trabalham só nessa linha mesmo. Tem a fábrica lá, mas não vamos abrir loja física. Nós só vamos vender através dos marketplace do marketplace e do site. Sim. E assim tá. Que show. E olha só, e fabrica tênis, bolsa, chinelos, moletom. Fazendo calçado valer a masculino, tradição francana, né? Que é o maior polo de tudo. sapatos do Brasil. tudo. Do Brasil. É a capital do calçado. Capital né? do calçado. Ou seja, tem que E fazer hoje- valer o nome da e cidade. hoje Tem uma eu fico- cidade lá no Rio Grande do Sul que está tentando brigar para poder Tem? roubar o nome para eles lá Não vai também. conseguir, não. Só que não tem jeito. Não, Franca, não, Franca- Franca é Franca. E hoje eu fico feliz, né, de vocês saírem daqui com o Schiarelli. Nós que Eu fico agradecemos. mais feliz ainda, né? Nós que Nossa, vou agradecemos. andar bonito agora. Andar com sapatinho brilhante. Como diz os meninos, não precisa nem passar pode falar, marca o Nuguete, não precisa nem passar Nuguete. Não o... precisa de passar nada. é só esse brilho aí se uma manter. flanelinha, Passou passou uma ali, já flanelinha, tá. tirou a poeirinha, já está Tá prontinho. show, cara. Perfeito, obrigado. Ó, pessoal, mas vamos lá, vamos mandar um recado aí, cada um para uma empresa, Vamos lá. né? Para o empresário, você o seu recado, você o seu, pode olhar para a câmera. Vai lá, menino. E Começa comigo? Pode ser. Então, Primeiras damas. como adquirir vamos usar. essas duas empresas maravilhosas aí para trabalhar, que você viu aqui o tanto de dica que você falou de cada uma dessas empresas tem um benefício que vocês podem fazer essa empresa chegar lá e ter esse benefício e fazer as coisas da forma correta, né? Exato. Tá. Então, Bom, vamos lá. Primeiramente, novamente agradecer a você pelo espaço. Empresário, primeira coisa, perca o medo do fisco se você anda correto com a questão das suas emissões de nota, tá? Sempre pense que você tem saídas para pagar menos imposto dentro do que a lei deixa. Então, às vezes, aquele jeitinho de 50 com nota, 50 sem nota, além de ser um crime, você pode estar dando um tiro no pé e caçando um problema futuro. A Texinor, como qualquer empresa de consultoria tributária séria, isso aqui eu vou jogar os nossos concorrentes dentro do mesmo celeiro, a gente não cobra para fazer nenhum tipo de análise, porque nossos ganhos são em êxito. Então, se porventura bater algum consultor na tua porta ou através de contato,
ele for te cobrar alguma coisa para levantar para levantar os seus créditos, não aceite, que normalmente, infelizmente, são empresas que são os picaretas do mercado, né? Fora isso aí, tudo que for feito na tua empresa, peça sempre a comprovação legal, tá? Porque hoje em dia o fisco ele é provocado e ele te responde com sim ou com não. Você tendo sim, você pode dormir tranquilo que o teu crédito não vai te dar uma dor de cabeça. E uma coisa, o robozinho da Receita não é que ele é bobo, tá? Você pode cometer um erro agora que ele tem 5 anos para te pegar. Então, assim, sempre pense que a semente mal plantada ela vai germinar um problema no futuro da tua empresa. E nada é pior do que ter um passivo tributário no teu balanço comprometendo o teu resultado. Tá? Então, se ficou curioso, precisar de alguma coisa, a Texino, www.texino.com.br, tá? Nós temos as landing pages que são voltadas para o segmento, nosso Instagram, Texino Brasil. Os locais onde tem licenciados estão no nosso site. Se porventura não tiver, pode nos chamar direto à matriz em Ribeirão Preto, que a gente está em âmbito Brasil. Se Deus quiser, atendendo Lei Maquila no Paraguai em breve. É isso. Olha só, eita. E Carlos Faria. Ele fala bonito, né? Queria falar bonito. E você também. Vocês vão uma dupla. Você viu que são dois mini palhaços aqui, né? Não, gente, e eu adorei. Vocês, né, têm uma sintonia muito boa. Né? E tanto de trabalho. Mas 2 anos juntos já. Eu falo assim, um complementando. Eu converso mais com esse cidadão que com minha esposa tem dia, então. Não, vocês vão voltar mais vezes aqui, que nós temos muito para falar. Eu acho que fazer os podcasts segmentados é um projeto. Eu acho que dá pra gente fazer alguma coisa nesse perfil aí. Mas nós vamos começar, mas agora manda aquele recado lá para os seus... Eu primeiramente quero agradecer a Andréia. Obrigado pelo sapato. Tá? Mascarelli. Sapato lindo que você me deu. 41 não vai servir, fica muito apertado. Mas obrigado, Andréia. Obrigado a Qualitá. Assim, vou falar um recadinho para vocês, médicos, dentistas, a área da saúde, fica aí o nosso recado. Tentem fazer a sua contabilidade com uma pessoa que está especializada no seu setor. O especialista na área da saúde, ele pode te trazer vários benefícios. Ele vai fazer você economizar no tributo. Você vai ver que vale muito a pena. Às vezes, eu faço ali porque ali é mais em conta, é mais barato. Olha, te garanto que vai ficar muito mais caro fazer dessa forma do que procurar um profissional de qualidade, onde esse profissional vai trazer uma economia realmente plausível para vocês ali no dia a dia. Nós somos da CAF Soluções, caf.com.br, CAF Soluções, ou pode procurar, né? cafcontabilidade.com.br, você vai encontrar a gente. Eu sempre estou dando algumas dicas também, siga minhas redes sociais, @Carlos Faria Contador. É um blogueirinho, sabe? Eu tento fazer algumas palhaçadas lá, não, é brincadeira. Eu dou dicas valiosas no dia a dia lá. Siga a gente lá também no Instagram. E se tiver alguma coisa, quer mandar umas perguntinhas lá, fica à vontade. Não, e nós vamos ter a CAF Soluções com Carlos Faria, Texeno com Alex Rodrigues. O que a gente pode esquecer também é o pessoal que está atrás das câmeras, né? Agradecer o pessoal da técnica que mantém tudo funcionando pra gente. Tudo funcionando. Nosso amigo Elton, obrigado. Pessoal do 1, 2, 3 testando. Só falta ele finalizar, ele falou, gente, esqueci de tirar a capa da lente. Tem que fazer tudo de novo. Gente, não gravou. Tá sem um cartão de memória, gente. Vamos reiniciar. Vamos começar tudo de novo. Eu já vou ligar ali então, gente, já pede uma carne, vamos... Até o próximo Qualitá em Foco.